Você recorda da história de Job? Um servo fiel de Deus que possuía riquezas e uma família agraciada. Porém, uma adversidade o tirou tudo. E nesse momento, ele começou a questionar a justiça divina. E depois de um período de lamentações por parte de Job, é descrito no livro sagrado que Deus surgiu no meio da tempestade e dirigiu-se a ele proferindo as seguintes palavras: "Quem é que vem denegrir os meus planos, falando sem saber o que diz?" E logo depois, Deus profere questionamentos a Job relacionados com a criação, com o intuito de lembrá-lo que ele tem autoridade sobre nós e é detentor de todo conhecimento. Portanto, sabe de coisas que nós não sabemos. As suas ações têm um propósito maior, pois Ele é o nosso Criador e o Criador do Universo. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. O nosso conhecimento é limitado à nossa existência em vida. Não conhecemos o passado anterior ao nosso nascimento, nem o futuro. O que muitos não sabem é que não é Deus que estava testando Job. É o próprio Job que estava testando a si mesmo. Deus conhecia o coração de Job, mas Job não conhecia o seu próprio coração. Quanto ele era fiel a Deus no meio das bonanças, e ele tinha uma crença de que os fiéis a Deus não passam por adversidades. A sua fé era abalável. Ele nem sabia. Se a sua fé fosse inabalável, perante aquela situação, esperava-se que ele confiasse em Deus e pensasse que ele entenderia as causas no momento certo. Ele estava apegado às coisas passageiras do mundo e achava que, por ser servo, não tinha que passar por adversidades. Mas as adversidades nos ensinam sobre o que realmente é eterno, e com isso aprendemos a desapegar. As adversidades nos ensinam o quanto realmente somos fiéis em quem acreditamos, e quanto acreditamos mesmo. As adversidades testam o quanto estamos comprometidos com os princípios morais. Quanto perante elas não nos deixamos seduzir pelos caminhos fáceis para alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, se você está passando por dificuldades financeiras, até que ponto isso não te levará a roubar, mentir, enganar pessoas para suprir essa necessidade? As adversidades nos ensinam sobre a humildade. Nós lembramos que não somos tão poderosos como pensamos, que existem coisas fora do nosso controle, que podemos trocar de lugar na roda da vida com quem achamos inferior a nós, e com isso percebemos que somos todos iguais perante a vida. Na adversidade, nossa mente se abre à busca de soluções para resolver os problemas que ela nos apresenta. Diante disso, surgem novas ideias e a mente evolui. Na adversidade, somos testados sobre quem realmente consideramos Deus em nossa vida. Na adversidade, definimos o nosso valor. O que realmente damos valor? Ao que temos ou ao que somos? São nos momentos de desespero que somos testados o quanto estamos comprometidos com o nosso lado luz, o quanto nós cremos em Deus e em nós mesmos e o quanto somos fortes o suficiente para não nos deixarmos desviar pelo mal. Nos momentos de desespero, somos testados a que grupo de sementes pertencemos na parábola de Jesus. A semente que caiu à beira do caminho, a mais influenciável pelo mal? A semente que caiu em terreno pedregoso que se abala diante do sofrimento e das perseguições? A semente que caiu em espinhos, que está presa às preocupações e às ilusões das riquezas do mundo material? Ou a semente que caiu em boa terra, que diante de tudo isso não se deixou influenciar, não se deixou abalar, nem se apegou às ilusões da matéria e permanece fiel ao seu espírito? São nesses momentos que testamos que tipo de casa espiritual construímos em nosso interior. A casa assente na areia, que facilmente se destrói pela força da tempestade? Ou a casa assente em rocha, que nenhuma tempestade consegue arruinar? Um beijo.